Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos importantes, situações inusitadas e de alguns exercícios de adivinhações que nós fizemos aqui nos nossos encontros, que incrivelmente estão se confirmando. Nós todos aqui estamos ficando especialistas nesse ofício, bastando para isso que a gente analise algumas criaturas, os seus comportamentos, o cenário político, os crimes que elas cometem, que quando confrontados com a lei, a gente consegue acertar exatamente como elas se comportarão e o que acontecerá com eles na sequência. Nós temos feito aqui muitos desses exercícios e hoje temos mais alguns aqui para fazer no nosso encontro, além de situações concretas aqui que eu quero trazer para vocês e de outras também absolutamente inusitadas que inacreditavelmente ainda estão acontecendo com essa intoxicação que acometeu uma parcela da sociedade brasileira. Pois bem, vou amarrar esses assuntos todos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, para se inscrever é só dar o clique aí no símbolo que está aparecendo no seu monitor embaixo. Enfim, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, mande seus comentários. São formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você ajuda a gente a chegar mais longe com esse gesto, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, é impressionante, né? É como a gente tem acertado algumas situações. Eu fiz aqui um encontro com vocês e eu disse para vocês que aquele vereador do Rio Grande do Sul que falou uma série de situações hediondas, né? Que mostra o perfil da gente que foi contaminada, foi intoxicada politicamente e socialmente aqui no Brasil. Enfim, e cravei aqui que ele ia pedir desculpas, ele ia chorar e dizer que estava arrependido, pô, parece profecia, né? O que aconteceu? Exatamente isso. Ele está alegando aqui que teve um lapso mental, né, gente? É aquela mentalidade escravocrata, né, que tem passado de gerações a gerações aqui no Brasil e que ainda faz parte, né, do comportamento da elite econômica aqui do nosso país, que fica irradiada, né, nesses pequenos produtores e em pessoas que detêm algumas influências em alguns setores da economia aqui no nosso país. Mas vamos ver aqui o trecho aqui. Ele disse que teve um lapso mental, né? Acho que o lapso mental dele foi quando ele se converteu ao bolsonarismo. Mas vamos pegar aqui o trecho da criatura. Nessa oportunidade de reiterar os meus sinceros pedidos de desculpas pelas minhas falas ocorridas em 28 de 2 de 2023, na sessão da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E registro que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos os norte e nordeste do país. É um momento de lapso mental proferir palavras que não representam. E aí ele teve um lapso mental, né? Mas a gente pode achar, que pode cravar aqui que a maioria dessas criaturas padecem, né, desse lapso, estão em permanente lapso. O lapso dele degringolou aqui para o choro. Vamos pegar um trecho aqui. Vai, meu filho. O que é que eles fizeram? Cobrem de mim, não da minha família. Ameaças para o meu filho que tem medo de ir para a faculdade. Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Isso aí não é um comportamento de um virulento, né? Um falastrão, né? Que estava falando um monte de coisas, né? Porque não combina, né? A covardia tem disso. Eles não conseguem nem sustentar aquilo que eles dizem, né? O que seria uma coisa muito ruim, né? Antes o arrependimento, mas de fato não se deve atacar a família de alguém que cometeu um delito, porque isso é uma coisa totalmente absurda mesmo, né? Mas enfim, mas é o universo que essa gente crava. Por que eu coloquei a foto dessa outra criatura também, né? Aqui. Porque essa situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ela é consequência da mentalidade escravocrata que alterou uma série de regulações trabalhistas aqui no nosso país. Ministro da Economia defende flexibilização da legislação trabalhista. Então virou a terra de ninguém, virou a profusão de trabalhadores informais, trabalhadores em condições ruins e trabalhadores tratados em situações análogas à escravidão. Gente, as matérias sobre o que aconteceu lá nessas vinícolas no Rio Grande do Sul falam por si só, né? Mas existem os mentores intelectuais, a mentalidade, né, que está por trás disso tudo, que agora com o novo governo tem que ser combatida para que esse tipo de situação jamais volte a se repetir no Brasil. Nós estamos no século XXI, a gente falando de trabalho escravo ainda. Gente,
Não dá, né? Não é à toa que a gente tem que ter muita satisfação de ter jogado a maior parte dessa gente para o lixo da história. E é importante que essas criaturas elas sejam expostas a essas situações. Gente, se o Bolsonaro, numa hecatombe, tivesse conseguido vencer as eleições aqui no nosso país, o discurso desse insano que a gente acabou de assistir não teria grandes responsabilidades aqui no Brasil, não. A gente estaria reféns, nós estaríamos reféns de uma situação como essa. Felizmente, reagimos politicamente e agora é caminhar para frente. Mas a insanidade é um negócio que não vai ser fácil de acabar, né? Existe um bolsonarista que responde pela alcunha de Pastor Sandro Rocha, que eu já comentei aqui com vocês, os vídeos dele tem muitas visualizações. Esse aqui estava com 250 mil visualizações, foi o vídeo de ontem. Vocês acreditam que ele continua a dizer para as pessoas que seguem o canal dele que o presidente da República que está aí é um clone, é alguém disfarçado? O Lula está morto em algum canto e o que está aí é uma figura falsa, é um fantoche, é um ator. Se eu não estivesse vendo isso, eu não acreditaria. Uma criatura dessa, depois que sofre as consequências da lei, começa a chorar também, começa a ficar tristinho, que teve um lapso mental. Então, o lapso mental de algumas pessoas parece ser permanente. O cara tem um canal que fala para tantas pessoas e fala esse tipo de patifaria. Ele reitera isso, tá, gente? Isso não é uma coisa isolada, não. Vou colocar aqui para vocês, eu acho que dá para ver a cara do... Não, deixa eu botar menor aqui, porque senão não dá para ver a cara do indivíduo. Mas olha só o discurso, gente. De ontem. 2 anos atrás é o que está atrás. E o da frente é de ontem. E parece o mesmo, mas não é. É mais ou menos como aquela propaganda do Denorex. Parece, mas não é. E aí, patriota, varão valoroso, varoa valorosa do Brasil, o que é que você me diz dessa foto? O que é que você me diz dessa foto, povo querido, amado do Brasil? Ah, o pastor Sandro é maluco, o pastor Sandro tá cego, ou as pessoas acham que nós somos retardados? Qual você acha que a... Olha, pastor, é difícil saber exatamente qual opção que a gente crava nessa história. Cego, eu tô vendo que o senhor não é. Mas as outras duas opções, enfim, são as duas que restaram, né? Maluco ou retardado, né? A gente pode escolher. Agora, eu diria mais, né? Não é nenhuma coisa nem outra. O senhor é um criminoso fazer esse tipo de abordagem completamente insano. E o vídeo, gente, é o tempo todo só fazendo fake news, aí ataca de novo vacina. É um negócio assim que não acaba, tá? Vou até colocar na descrição do vídeo, aí, se alguém tiver curiosidade, para poder ver que eu não estou exagerando aqui na intoxicação mental, né, no lapso mental que essa gente está cometida já faz um tempo. Bom, dá para a gente cravar aqui, como eu disse para vocês, em quem o indivíduo votou, qual o tipo de comportamento que ele tem socialmente, quando a gente vê algumas coisas como essa aqui. Lívia Lagato pede à Justiça de São Paulo para Thiago Schutz ficar 200 metros distante e não falar com ela. Coach é investigado por ameaçar atriz. Então o cara faz um canal para ensinar a conquistar mulheres, uma situação totalmente abjeta, né? É uma situação tipicamente de que gente eleitoralmente falando. E evidentemente ele foi debochado por essa atriz e ele ameaçou a atriz de morte. E aí você, quando olha o perfil do indivíduo, você vê isso aqui, ó, Thiago Schutz. Coach acusado de ameaçar a atriz é bolsonarista? Veja a relação do Red Pill com Bolsonaro. E aí, enfim, o canal aqui vai expondo aqui que ele segue Bolsonaro, um monte de canal de direita, enfim. Dá para cravar exatamente, né? E quando a lei chegar perto do indivíduo, ele também vai pedir desculpas, vai dizer que nada disso, quando sofreu uma condenação por danos morais, né? Aí eles viram todos uns gatinhos, por mais fortes que eles sejam, né? Enquanto isso, a criatura foragida se encontra lá fora, né? E sendo objeto de ridicularização de jornais internacionais como o Le Monde, da França. Silêncio, solidão, reclusão, a rotina de Bolsonaro nos Estados Unidos, segundo o jornal francês. Bom, tá lá, com dinheiro público. Mas o que eu queria compartilhar aqui com vocês é um vídeo que ele postou dando conta de que ele não tem a menor vontade, ou a menor possibilidade, ou menor intenção de retornar ao Brasil.
O medo dele, gente, tá um negócio assim impressionante, né? Se você acha que eu estou exagerando, gente, esse vídeo tem 4 minutos e tal, mas eu vou colocar aqui só os segundinhos finais, uns 10, 15 segundos, né? Se você tiver curiosidade, eu vou colocar também na descrição o nosso vídeo aqui. Vamos ver o que ele disse. Do mundo todo, uma autoridade do mundo todo, se farão presentes. Então, todos vocês, depois do corte aqui do David, que eu agradeço, tá? Mandar um abraço a todo o Brasil, dizendo que o Brasil é uma terra maravilhosa. Obrigado a todo o Brasil, até um dia, se Deus quiser. Até um dia, se Deus quiser. Gente, quando alguém se despede com uma fala como essa, é claro que essa pessoa não está muito afim de colocar os pés aqui no nosso país, né? Tem outras matérias também que eu queria compartilhar com vocês que tem a ver agora com a nossa realidade. Em primeiro lugar, aqui o jornal Valor Econômico está traçando um quadro muito preocupante do ponto de vista da economia. A economia vai dar uma desacelerada. PIB do quarto trimestre indica baixo crescimento à frente. Isso faz com que o presidente da República ele tenha uma série de iniciativas para reverter essa tendência. E uma dessas iniciativas é pressionar mesmo o Banco Central para baixar os juros aqui no nosso país, que, como o presidente tem dito, não tem justificativa técnica alguma para manter o Brasil numa rota de recessão. Mas o jornal O Globo, que é porta-voz aí do mercado, dos endinheirados, dos grandes grupos econômicos do nosso país, não está se dando por satisfeito. Eles querem balizar a economia do nosso país como se Paulo Guedes, o amigo dos marinhos, estivesse ainda comandando a economia do nosso país. O texto é: começo errático de Lula deteriora quadro econômico. Então é o Lula com 60 dias que está deteriorando o quadro econômico. Indicadores do PIB apresentaram bons resultados em 2022, mas a adesão a ideário dilmista já os põe em risco. Gente, é uma coisa criminosa, né? Aí eles vêm aqui. Na economia, infelizmente, ele tem sido errático e retomou o ideário que já deu errado no governo Dilma Rousseff. Insatisfeito com juros, criticou a autonomia do Banco Central, conquista inquestionável da governança monetária. Inquestionável para quem, cara pálida? Senhores escravocratas? Com ataques pessoais ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, tentou baixar os juros na marra. Ele não estava tentando baixar os juros na marra. Isso aqui é uma fala de estelionatários, né, que tem um jornal. Pois bem, tentou baixar os juros na marra como se a Selic fosse simples questão da preferência pessoal e não do resultado da análise criteriosa em clima de modelos testados e comprovados pela equipe técnica do BC. Agora, em nova investida à moda Dilma, Lula tenta intervir no preço dos combustíveis. No discurso, o governo critica o lucro recorde da Petrobras, 188 bilhões em 2022, e diz que os brasileiros ficaram à mercê das flutuações no preço do barril do petróleo. A solução proposta, olha só, gente, o que eles estão dizendo. A solução proposta é retirar dinheiro dos acionistas da empresa para beneficiar o povo. Gente, não tem nenhuma ideia de se retirar dinheiro de acionista. O dinheiro dos acionistas é dinheiro do povo brasileiro, que está sendo, dentro desse tipo de política de assaltante, sendo roubado. O povo brasileiro está sendo roubado. A Petrobras é a segunda empresa que distribuiu mais dividendos no planeta. Só quem distribuiu mais dividendos que a Petrobras foi a BHP, uma empresa de mineração da Austrália, com vínculos ali com investidores ingleses que exploram carvão num país que tem 10% da população do nosso país e que não tem nenhum custo pela essa exploração de carvão, já que eles não consomem carvão lá na Austrália. O carvão é para exportação. Então o povo lá não é atingido por esse tipo de situação. Mas aqui no Brasil, o lucro da Petrobras nessa configuração representa simplesmente o assalto que cada brasileiro recebe todos os dias quando tem que se deslocar, quando tem que abastecer o seu veículo, né? Então, gente, são paradigmas muito diferentes, mas aqui o Lula está dizendo que vai mexer nessa questão aqui. O jornal está repercutindo, ele ontem na entrevista com o Reinaldo Azevedo ele falou a mesma coisa, vamos ter controles da Petrobras, diz Lula. E aí que vem uma matériazinha embaixo, paridade internacional de preço deixa de ser a única referência, diz Prates, o presidente da Petrobras. Gente, por que a gente não começa agora a fazer uma paridade internacional de salários?
Vamos topar a paridade internacional de combustíveis, mas que seja implementada também uma paridade internacional de salários. Aí fica bacana, né? Aí a gente está falando uma mesma linguagem. Agora, fazer uma paridade de combustíveis para a gente pagar em dólar e receber salário em real, isso aí nada mais, nada menos é do que a imposição de uma mentalidade escravocrata aqui no nosso país, que tem reinado durante tanto tempo e que agora está reagindo contra qualquer tipo de mudança com o governo que acabou de ser eleito. Gente, eu fico por aqui. Mande seus comentários aqui para o nosso portal. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E hoje, às 19 horas, estarei lá no canal Fórum TV, TV Fórum. Vou deixar o link da descrição aqui. Estarei ao vivo lá com meus amigos, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!